Assim, eu vejo com muita frequência que pessoas com históricos de vida, de sucesso e grandes conquistas, elas têm mais dificuldade em aceitar o stop. Isso por quê? Porque elas têm um reforçador aí de que elas, exclusivamente elas, dependem de si mesmas para conquistar as coisas. Eu acredito, sabe, Tiago, que assim, cada pessoa tem um motivo que o leva a ter um dia de fúria. Eu acho que é muito pessoal e individual. No meu caso, né, foi realmente a dificuldade em aceitar estar errada. Porque, assim, geralmente, aí eu vou trazendo exemplos de outras situações que meio parecidas com essa. Geralmente, as pessoas com históricos de grandes conquistas, com históricos de desafios ou conquistas profissionais, das quais a maioria das pessoas, assim, no caso, é limitado, porque ser médico, né, até um tempo atrás, eram para poucas pessoas, né? Isso se abriu um pouco, e isso acaba construindo uma determinada personalidade também, né? Uma pessoa que precisa, que tem que ter um pouco mais de determinação, que tem que ter um pouco mais de autoconfiança, né? E assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um piloto. Ser piloto é completamente status, né? E vamos imaginar a seguinte situação: se um piloto vai e faz um salvamento, né, de aeronave, com a aeronave, é claro que ele está olhando para a vida, mas acima de tudo ele está olhando para aquilo, o que representa aquilo para ele, para o ego dele. O ego dele fala muito mais alto que qualquer salvamento. E não estou dizendo que isso é certo ou errado, de forma alguma, como foi o que o Igor trouxe aqui. Eu estou dizendo que a gente precisa ter isso claro, porque quando você está na frente da tela, é isso que vai falar mais alto, né? Então, eu já contei aqui algumas vezes, né, que existem, uma vez de uma pessoa que ela tinha um padrão de vida muito elevado, né? Ela tinha era muito bem financeiramente, não por herança, mas por conquista. E desde pequeno, essa pessoa era reconhecida pelas suas conquistas. Ela recebia reforçadores por coisas boas que ela fazia. E aquilo, lógico, né? Aquilo dá um carinho, né? Aconchega o coração, faz a gente ficar bem, né? E assim, ela foi construindo a história em cima disso. Só que, além disso, existe um outro fator que é um determinado agravante. Assim, geralmente, as pessoas que têm, que tomam decisões ou que estão acostumadas a dirigir outras pessoas, conduzir outras pessoas, decidir por outras pessoas, elas acham que formam regras, né? Isso é muito comum. Né? Então, eu, por exemplo, por exemplo, quando eu tenho facilidade, né, quando eu sei que eu sou psicóloga, por exemplo, então, eu acho que algumas coisas aqui no trade eu vou e falo, isso pode me impedir do quê? De seguir algumas regras. Por quê? Porque eu acho que lá no fundo, eu estou achando que eu é que construo as regras, eu é que gero as regras, eu é que crio as regras. E aí fica muito difícil para eu aceitar essas regras, aceitar limites. Um exemplo disso é quando nos meus alunos eu peço, vamos lá, pessoal, vamos estabelecer aí um limite de gain e um limite de loss. Ou então, vamos lá, pessoal, vamos pensar primeiro para a gente fazer aí, criar uma única estratégia de setup, né? E aí eu explico os motivos que tem por trás disso, e a pessoa, ela simplesmente não quer, não faz sentido, né? Até que um dia ela chega num momento da vida dela que não, realmente eu preciso disso. E quando a gente acaba não aceitando as regras por questões por questões pessoais mesmo, porque não faz sentido, e que lá no fundo esse não fazer sentido está muito relacionado a que eu sei o que eu tenho para minha vida, eu sei o que é melhor para minha vida, né? Não preciso que ninguém me fale o que eu devo fazer, não vai ser o mercado que vai me falar, e ainda vem um outro reforçador de um ganho alto, ganho elevado, né, no mercado. Olha só, tá vendo? Eu consegui tirar um dinheirão desse mercado sem seguir algumas regras que todo mundo fala para seguir. Aí olha um outro reforçador aí, que só vem te empurrar para mais próximo do dia de fúria. E aí eu acabo assim, não aceitando isso e não estabelecendo limites.
E achando que os limites são besteiras, né? Por conta da minha vaidade, por conta do meu histórico de vida, por conta da minha vivência, né? Só que o ponto-chave nisso tudo, primeiro, a gente tem que reconhecer, eu errei, legal, por isso que eu acho que você teve uma evolução. E segundo, acaba nesse momento com a culpa, né, e com a sensação de que eu fracassei. Não, isso acontece. Quando a gente chega nesse momento de eu fracassei, isso te impede de voltar a trabalhar, né? Então, quando você olha para a situação e vê, nossa, realmente eu errei, agora daqui eu posso reconstruir, isso te lança longe e faz com que você tenha aprendizado em cima dessa perda. Agora, né, como você falou assim, puxa, me achei um idiota. Não, todo mundo já passou por isso. Seja por um motivo, seja por outro, foi desencadeado aí esse dia de fúria. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, isso para todos nós, inclusive para mim, que eu sei como foi difícil no meu dia de fúria, é se perdoa. Pronto, a primeira coisa é se perdoar. A partir desse momento, agora a gente vai começar a refazer algumas estratégias, refazer o gerenciamento de risco e, principalmente, o autoconhecimento, para você conseguir entender, compreender o que foi que aconteceu com você ali naquele momento. Acho que falei demais, né, Igor? Pronto. Não, eu acho engraçado, né? Porque vocês estão falando assim, eu fico pensando, né? Ao longo da minha evolução como ser humano, como homem, não homem sexo só, mas como caráter, vamos dizer assim, eu descobri coisas, Danusa, que assim, a minha limitação, ela era baseada na minha vivência, né? Então, assim, por exemplo, coisas que eu vivi na minha infância, elas refletiam sobre o que eu tomava de atitude no meu dia a dia como trader. As pessoas com quem eu andava, a forma como elas pensavam. E eu não sabia que isso poderia me trazer um problema. Então, eu costumo falar que eu mudei como ser humano. Mas quando eu falo isso, eu não estou falando que eu não fui quem eu fui. Eu estou falando que hoje eu compreendo que algumas ações minhas, lá atrás, refletem quem eu sou hoje. E algumas delas me tornavam uma pessoa muito ruim. Uma pessoa que tinha um ego muito grande, uma pessoa que vai ser sem limite, uma pessoa que pode ser arrogante, prepotente. Então, assim, quando eu comecei a entender que eu tinha reflexos e eu tive a real clareza daquilo, eu falei, nossa, eu preciso mudar isso, porque isso não era certo. Então, assim, aí eu começo a agir diferente no meu dia a dia hoje. Então, assim, a gente está falando de ser exposto ao fracasso, de ser exposto a um rinoceronte, como diz a doutora André, que eu não esperava, mas eles aparecem do nada. Né? Tá tudo indo bem, de repente você não sabe nem o que aconteceu. Eu garanto pro Thiago aí que ele fez como eu. Operou, e no final ele para assim, ele só vê a lambança. Eu falei, cara, mas por que eu entrei? Você não começa nem a entender o que você estava fazendo. Os critérios que você usou para comprar, vender, estopar, zerar, fechar, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas que vão além de você aprender análise técnica. Análise técnica é como se fosse andar de bicicleta. Você vai aprender, porque você vai estudar 15, 20 horas, um mês, 2, 3, já massificou. Você sabe riscar o Fibonacci, sabe fazer as projeções, você acerta a análise porque você não está colocando dinheiro. Só que o andar de bicicleta, ele também vai fazer com que, assim, em que rua você está andando? É numa estrada de terra, é numa estrada esburacada, num lugar com bastante carro, e aí que começam a vir os riscos, né? Então, olha como tudo é a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a gente está falando de andar de bicicleta, mas é como se eu fosse aprender análise técnica e, por si, só por eu saber andar de bicicleta, só eu saber análise técnica, ou qualquer outra técnica, tape reading, fundamentalista, eu, de repente, não saber lidar com uma situação que o mercado vai me apresentar e ele não tem hora marcada. Ele vai dizer, pá, tá aqui, ó. A fatura tá aqui, eu tô te cobrando. E aí? Como é que você vai reagir? E é na hora, entendeu? Isso que as pessoas não entendem. Se fosse só análise técnica, estaria fácil.